Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. O Senhor tem uma palavra para a tua vida nesta noite. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo de número 3. Êxodo capítulo de número 3, versículos de número 1 ao versículo de número 6. Se você achou esse texto da Bíblia Sagrada, celebre ao Senhor dizendo aleluia. Na versão bíblica que tem em mãos está escrito assim, a bendita palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém. Olha, nesse texto aqui, eu não quero falar sobre Moisés, eu quero falar sobre um arbusto que está aí. Olhe para o versículo número 2. Olhe para o versículo número 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma, diga, sarça. Agora, conte quantas vezes vai aparecer a palavra sarça aí. Apareceu a primeira, né? No meio de uma sarça. E olhou, e eis que, quantas vezes? Ardia no fogo. E o que? E o que? Quantas vezes? Não se consumia. Olha para o versículo 3. Moisés diz: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque há, quantas vezes? Não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da, quantas vezes? Ele disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Hoje, muitos usam o capítulo 3 para falar sobre Moisés. Hoje eu não vou falar sobre Moisés, porque vocês estão cansados de ouvir sobre Moisés. Hoje eu vou falar sobre esta sarça. Falar porque ela aparece só nesse texto 5 vezes. Se uma palavra aparece na Bíblia, já é uma grande lição. Imagine quando Deus permite, através do Espírito Santo, ela aparecer mais de uma vez. Imagine quando ela aparece 5 vezes. Diga comigo: a sarça ardente de Deus. A sarça ardente de Deus. Pois bem, você vai olhar para essa sarça hoje e vai ver aqui o seu retrato. E eu vou mostrar a luz da Bíblia para você ter esta possibilidade de enxergar nela sua história de vida. Como os senhores bem observaram, aqui fala de um dos personagens, depois de Abraão, de grande destaque na Bíblia Sagrada antes de Jesus Cristo. Moisés. Sim, Moisés, aquele que foi preservado de uma forma miraculosa no
rio. Moisés, seu nome já diz, tirado das águas. Numa provisão divina, foi ser filho adotivo da filha de Faraó. Moisés, o homem que Deus olhou e designou para uma grande obra na face da terra. Mas como os senhores observam no versículo 1, diz a Bíblia que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Olha, uma pessoa conhecida dentro de toda a cultura e tratada, considerada, chamada como príncipe dentro do Egito, agora pastor de ovelha. Deus o preparando para conduzir Israel. E aqui, nesta tarefa pastoril, ele está, segundo a Bíblia, levando o rebanho que está sob a sua responsabilidade atrás do deserto. Guarde bem esta localização geográfica. Atrás do deserto. E chegou ao monte de Deus, a Horebe, como diz a Bíblia. E exatamente quando ele chega ali, decide Deus se manifestar. Decide Deus aparecer. Onde? Você vai ver que no versículo 2, o anjo do Senhor aparece. E olha onde vai aparecer. Vai aparecer num arbusto, que nada mais é do que um espinheiro, que chamado na Bíblia de sarça, que é um símbolo de desgraça, de maldição, e o Senhor se manifesta, se revela, desce no meio desta sarça. Um detalhe, o Senhor se revela a Moisés, mas não se revela na vida de Moisés. Quando se olha aqui para a Bíblia, você vê o Senhor se revelando a Moisés, mas na vida da sarça. E a sarça, ela é dominada, ela se torna um trono da revelação da glória de Deus, e ela é dominada de uma forma miraculosa e sobrenatural. E isso Moisés descreve, que o fogo ardia nela por dentro e por fora, e de uma ação extraordinária, ela não se consumia, ao ponto de Moisés virar para lá e tentar se aproximar, e Deus ecoar a sua voz do meio da sarça, de dizer: não chegue, tire a sandália dos teus pés ou os sapatos, porque a terra que tu estás é terra santa. Agora preste atenção, enquanto ele está pastoreando nesse mesmo deserto, Deus não chama de terra santa. Deus só vai chamar de terra santa e falar para ele que a mesma terra que ele está pastoreando é santa por causa da sarça que está recebendo a presença da glória de Deus. E ali Deus se revela. Mas eu não quero falar nesta revelação na chamada. O que eu quero falar é que tudo isso vai mudar a história de Moisés. Sabe por quê? Por causa de uma sarça. Olha, se você analisar cronologicamente, você vai ver que Deus não criou Moisés por causa da sarça. Mas quando Deus criou a sarça, criou por causa de Moisés. Quando Deus criou a sarça pelo poder exclusivo e verbal da sua palavra viva, Deus vai fazer a sarça vir antes de Moisés. E a sarça, quando Deus a cria não só pensando no seu projeto criativo, mas pensando na vida de Moisés. E quando Deus manifesta a sua glória, o seu fogo, através do seu anjo na sarça, Deus está mostrando e transformando aquela sarça no espelho existencial da vida de Moisés. Deus está dizendo, você vai ver que a sarça, ela está num deserto.
E a sarça é um arbusto sem valor. E Deus está dizendo para Moisés: esta sarça é você. E você só vai ter algum valor na terra quando a minha presença estiver dominando sua vida. Ou seja, sem a minha presença, tu não serás nada na face da terra. Outra grande lição aqui é que antes de Moisés contemplar o Monte Sinai fumegando, Deus o fez enxergar a sarça ardendo em fogo. Deus só vai lhe dar uma dimensão de vida melhor quando você souber priorizar as pequenas coisas. Deus nunca vai lhe colocar as grandes coisas na mão sem primeiro te dar experiência de valor com as pequenas coisas. Então Deus olhou para a sarça e desceu ali em sua glória e fez dela o espelho pessoal de Moisés. Agora, a grande lição que eu quero tirar aqui: talvez você nunca será um Moisés na vida, mas não se desespere e não se entristeça com isto, porque se você não for um grande Moisés, pelo menos, com certeza, você é uma sarça. E nesta sarça, você passou a ter valor por causa da presença de Deus em sua vida.